Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial e hoje vamos falar sobre a concorrência schumpeteriana. Esse é o capítulo 18 e ele começa descrevendo uma definição mais atual sobre o que é a concorrência, e ele vai dizer aqui que a concorrência na economia capitalista como processo evolutivo e, portanto, dinâmico, gerado por fatores endógenos ao sistema econômico, notadamente as inovações. Então vamos dissecar um pouco dessa frase aí. Ele fala do que é um processo evolutivo, e isso aí já difere muito dos economistas mais antigos, principalmente os clássicos, neoclássicos, que entendiam a economia como uma análise estática, né? E sempre que a gente faz aquele encontro entre oferta e demanda, faz aquele tipo de modelo, a gente está tratando de uma economia estática, como se fosse uma fotografia daquele momento. Já as noções mais atuais ali de concorrência vão fazer com que essa interpretação seja no sentido de que ela é um processo dinâmico, ou seja, evolutivo, e vai mudando com relação ao tempo. E ela é gerada por fatores endógenos ao sistema econômico. Sempre que a gente fala endógeno, a gente está querendo dizer que está inerente àquilo que a gente está analisando. E nesse caso aqui, os fatores endógenos seriam as inovações, ou seja, o mercado está ali acontecendo, oferta e demanda se encontrando, e de repente chega ali uma inovação e transforma aquele mercado, ou seja, a inovação é uma coisa que vem da concorrência em si. Primeiramente, vamos analisar ali a noção clássica da economia, que ali, segundo Adam Smith e David Ricardo e aquela turma toda ali, nada mais é do que o processo que se desenrola ao longo do tempo, pelo qual os investimentos são atraídos pelas indústrias que proporcionam maiores taxas de lucro, associado sempre à livre mobilidade de capital. E aqui cabe fazer uma ressalva que, para os economistas clássicos e também para os neoclássicos, algumas premissas são colocadas em jogo ali para tentar simplificar um pouco a noção de realidade, mas a fim de trazer um pouco mais de conhecimento sobre o seu funcionamento. É assim que funcionam os modelos. E esses modelos, eles partem do pressuposto que as taxas de lucro dos negócios, elas seriam todas iguais se a gente tiver uma livre mobilidade de capital. Ou seja, a gente viveria numa perfeita concorrência onde todo mundo ganha a mesma coisa. E ao passo que a gente tem barreiras à entrada, seja por qualquer tipo de barreira, isso sim conseguiria trazer ali um lucro extraordinário, maior taxa de lucro. Ou seja, se eu conseguir impedir os concorrentes de entrar ali, ou seja, se eu não tiver a livre mobilidade do capital, e aí sim eu consigo entrar numa estrutura de oligopólio ou monopólio e cobrar um preço maior do que o preço de equilíbrio. E assim eu tenho um lucro maior. Se a gente tem um mercado e há a livre mobilidade de capital, vamos supor que eu tenho ali uma padaria e a minha padaria está dando muito mais lucro que a padaria dos concorrentes. O cara que tem lá uma sorveteria, ele vai comparar o lucro da sorveteria com o da minha padaria e vai entrar no meu negócio de padaria me copiando também. Então o lucro, resultado final, vai ser ele igual para todo mundo. Então aquelas indústrias, ou seja, aquele conjunto de empresas que realmente tem um lucro maior do que a média, atrairia novos investimentos de capital. O segundo citado ali também é contemporâneo ali dos clássicos, muitos até colocam Karl Marx como um dos clássicos também, é a concorrência pela visão de Karl Marx. E para Karl Marx, a concorrência tem o papel de executar as leis de movimento da economia, ou seja, dar aquele óleo à engrenagem, mover ali as fricções, né? Nesse sentido, a percepção de concorrência funciona como um mecanismo permanente de introdução de progresso técnico, ou seja, é a própria concorrência, a disputa pelo consumidor que vai induzir as empresas a inovarem, né, em certo sentido, né? O Karl Marx não entra nesse aspecto, mas de aumentar ali o seu progresso técnico, né? Esse é o termo que o Marx usa. Esse negócio de inovação e coisa e tal vai surgir ali alguns anos mais tarde. O terceiro tópico citado ali é a noção neoclássica da concorrência.
E ali cabe fazer um resgate, aquela aulinha sobre estruturas de mercado. Aquela noção colocada ali é a noção neoclássica, onde a gente tem o mercado de concorrência perfeita, onde a gente tem ali a teoria da firma, a teoria do consumidor, onde que tudo vai levar ali a um certo tipo de equilíbrio, onde a empresa que está em concorrência perfeita, ela sempre maximiza o seu lucro quando ela iguala o custo marginal igual à receita marginal. No caso da concorrência perfeita, ainda o custo marginal vai ser igual ao preço. Então as empresas nesse caso vão ser ali individuais e tomadoras de preço, ou seja, elas aceitam o preço que está no mercado, elas não têm poder para interferir ali e determinar o preço, que a gente chama de poder de mercado. E a concorrência realmente ocorre em mercados que estão mais próximos da concorrência perfeita, porque quando a gente está num monopólio, a gente não tem concorrência, ou um oligopólio, a gente tem pouca concorrência, mas muitas vezes tem algumas ou uma empresa que lidera ali a noção de preços, né? E essa empresa diminui bastante o que a gente chama de concorrência pela visão neoclássica. E por último, a visão aqui de Schumpeter. E para ele, a visão dinâmica e evolucionária do funcionamento da economia capitalista é baseada num processo ininterrupto de introdução e difusão de inovações. Então, para Schumpeter, o que traz propriamente o desenvolvimento econômico é o fato de haver inovações em busca de lucros extraordinários. No livro dele, o Schumpeter ele descreve um cenário hipotético onde todos estariam em concorrência perfeita, assim como descrevem os neoclássicos, e ele fala, de uma certa maneira, chega um cara aqui e começa a introduzir um produto mais novo, né? Ou ele coloca uma nova fonte de matéria-prima, ou ele coloca ali um novo tipo de processo produtivo, ou ele faz uma nova forma de organização produtiva, ou ele acessa novos mercados. Dessas 5 maneiras aí, ele vai ter algum jeito de ter lucros extraordinários. Ao passo que os concorrentes começam a ver que ele está tendo mais lucro e ele também coloca essa premissa de transparência das informações no modelo dele para poder explicar o que a inovação acontece, como que ela é importante, e as empresas concorrentes começam a ver que eu estou lucrando mais e aí elas começam a imitar a minha inovação. E dado que nessa hipótese não tem ali royalties ou algum tipo de coisa de patente que eu tenho que pagar, as empresas vão copiar aquela inovação e a partir daí a oferta de produtos vai se igualar à minha. Assim, de um ponto que a difusão já atingiu todas as empresas, ninguém mais tem diferenciação de produto e o preço volta ao preço de concorrência, onde o preço seria ali igual ao custo marginal. Porém, o Schumpeter, ao contrário dos clássicos, ele destaca essa parte da visão dinâmica e evolucionária. Inclusive, os outros autores a seguir, eles se baseiam no trabalho de Schumpeter e batem bastante nessa tecla de dinâmica e evolucionária, inclusive fazendo resgate ali e comparações aos trabalhos de Darwin, né, que trabalha ali com a natureza, né, a teoria da evolução, e eles aplicam isso para o mundo dos negócios. Então, para o Schumpeter ali, a inovação é o resultado da busca constante de lucros extraordinários mediante a obtenção de vantagens comparativas. Nesse caso, as vantagens ali seriam as próprias inovações. E os lucros extraordinários é porque a gente está comparando com as empresas do mercado de concorrência perfeita. E quando a gente tem lucro extraordinário, não quer dizer que o cara ficou multimilionário. Não, é só que ele está ganhando acima dos seus concorrentes. Esse é o lucro extraordinário. Então, a concorrência schumpeteriana nada mais seria do que o processo ativo, ou seja, tem que tomar realmente a decisão de ir, não é só passivo esperar que as coisas ali aconteçam para a empresa, é o processo ativo de criação de espaços e oportunidades econômicas. Nesse caso, envolve ali tanto o desfecho do processo econômico, que depende ali de uma interação complexa de forças que se modificam ao longo do tempo,
e também implica ali o surgimento permanente e endógeno de diversidade no sistema capitalista. E a importância das condições ambientais também é destacada, principalmente no quesito do mercado, ou seja, as condições ali que envolvem o mercado, que seriam ali o tipo de produto, se ele é homogêneo ou heterogêneo, se a tecnologia está disponível para todos os concorrentes, quantos compradores e quantos vendedores existem naquele mercado. E no nível sistêmico, temos as externalidades e as políticas que afetam a concorrência. Externalidade é alguma coisa que realmente ultrapassa aquele objetivo inicial. No caso, podemos ter externalidades positivas ou negativas. Uma externalidade positiva é que, por exemplo, vamos construir uma fábrica de papel aqui na cidade. A fábrica, ela tem uma externalidade positiva de gerar empregos, gerar renda para a cidade e também movimentar a economia local. Porém, ela tem uma externalidade negativa que pode ser a poluição ambiental gerada pela própria produção da fábrica. Então, externalidade é o que a gente pode traduzir também ali nos conceitos econômicos, é um transbordamento daquela ação que a gente teve. E a questão de políticas também é tanto a questão de políticas de defesa da concorrência, ou seja, que tentam mitigar ali os oligopólios e monopólios para realmente dar uma liquidez maior para o mercado, para fomentar mais inovações e que mais empresas realmente entrem ali concorrendo. E também, às vezes, na questão de fomentar algumas empresas que estão se destacando. Por exemplo, na Alemanha, muitas empresas de carro, elas tiveram bastante incentivo do governo para se juntar e realmente fazer oligopólios, mas a fim de disputar com outras empresas de outros países. Então, eles fortaleceram as empresas, a teoria chamada ali da criação do campeão nacional. Inclusive no Brasil tentamos fazer aqui, não deu muito certo, mas em outros países é possível ver casos de sucesso. Então, ali pela concorrência schumpeteriana, a gente tem que dar um destaque ali à estrutura de mercado. Se ele é um mercado de mais concorrência perfeita ou se ele é um mercado que tende mais a um monopólio ou a um monopsônio. Porque isso tudo vai ser condicionante para a inovação. Ou seja, ali nas palavras dele, a estrutura de mercado, elas podem condicionar as condutas competitivas e as estratégias empresariais e como podem ser modificadas por eles. Porque se a gente está em um mercado onde a situação é de concorrência perfeita, a gente vai ter uma certa dinâmica, né? A tendência ali a inovar muitas vezes vai ser questionada pelas empresas que estão ali, dependendo do tipo de produto, se ele é homogêneo, por exemplo, e o mercado é de concorrência perfeita, é realmente difícil de inovar. Então a concorrência ali vai ser maior. Agora, se a gente tem um aspecto onde os mercados eles estão tendendo mais para um mercado de concorrência monopolista, ou seja, concorrência imperfeita, as palavras dos neoclássicos, a gente vai ter ali uma ascensão maior de inovações para tentar criar ali barreiras à entrada de outras empresas, assim diminuir a concorrência e realmente oferir lucros extraordinários com mais tempo, ou seja, busca ali constante de lucros extraordinários. Por fim, temos a abordagem neo-schumpeteriana, que são os autores mais ali da década de 80 e 90 que pegaram os trabalhos de Schumpeter e deram uma atualizada nele. Eu posso destacar ali Giovanni Dossi, um italiano, e os americanos Nelson e Winter, são dois caras ali, e outros dois também que fizeram trabalho juntos, que é o Freeman e o Sowet. Esses caras eles substituem a noção de equilíbrio pela noção de trajetória e a questão de racionalidade ilimitada pela racionalidade limitada. E só aí a gente já vê que o negócio começa a mudar bastante. Primeiro pela questão da racionalidade. Esse é um preceito que vem ali desde os neoclássicos e inclusive bate ele em alguns modelos até dos novoclássicos, dos monetaristas. E ele foi muito contestado ali pelos críticos, principalmente do neoliberalismo, que também envolve ali os neo-schumpeterianos, mas também outros autores mais recentes, né? Toda a teoria econômica mais recente bate um pouco em cima dessa questão de racionalidade.
Inclusive, alguns anos atrás, tivemos aí um prêmio Nobel de Economia que ganhou o prêmio baseado num trabalho que demonstra modelos com racionalidade limitada. E o que quer dizer a racionalidade? Que as pessoas, né, se elas tivessem racionalidade ilimitada, elas sempre tomariam a melhor decisão, elas sempre comprariam mais do que menos, elas sempre tentariam satisfazer mais as suas necessidades, dado aquele recurso disponível. E para a abordagem neo-schumpeteriana, o negócio já começa a mudar. Aquela questão ali de nem sempre buscar o máximo de lucro em detrimento ali de alguns aspectos tanto de marketing como às vezes de preservação de meio ambiente ou mesmo de um mercado onde produza produtos que não gerem externalidades negativas. Isso aí entra na questão também. E aqui, para os neo-schumpeterianos, eles veem o negócio relacionado com Darwin. Eles imaginam que o ambiente econômico é como o ambiente da natureza e que as empresas estão aí e a um certo momento, quando surgirem as inovações, aquelas que se adaptam melhor, elas vão ter uma trajetória mais longa do que as empresas que acabam ficando à margem das inovações. Então a trajetória nada mais é do que a evolução temporal da indústria, em que vai se modificando endogenamente, ou seja, através ali das inovações que surgem por fora ali do mercado e por meio das inovações de sua seleção de mercado. Ou seja, do mesmo jeito que os animais entram em extinção por não se adaptarem a novas condições climáticas ou mesmo da cadeia alimentar, eles acabam padecendo, né, sendo extintos, e as empresas seriam da mesma forma extintas, dada ali a modificação na estrutura da indústria em termos de produtos, tecnologias e de concentração. E no último tópico, o que a gente tem ali são as implicações normativas e de políticas econômicas. E ali a gente vai chegar num ponto em que o poder de monopólio ele não é propriamente expresso do ponto de vista neo-schumpeteriano unicamente via preço. Ali a gente viu que o poder de monopólio ele envolve também questões de barreiras à entrada ou algum tipo de vantagem que a empresa tem. E é difícil a gente distinguir abusos de poder de mercado de situações onde é necessário evitar a exaustão de ganhos monopolísticos associados a inovações bem-sucedidas e seus efeitos dinâmicos sobre o bem-estar. Porque, de um lado, quando a empresa faz uma inovação e ela é bem-sucedida, ou seja, eu lancei um telefone celular aqui super inovador que faz coisas que nenhum outro faz. De uma certa maneira, eu vou estar ali entrando numa situação de monopólio, por isso eu teria lucros extraordinários e por isso mesmo que eu tive a motivação de inovar. Porém, é difícil ter esse meio campo entre deixar o monopólio acontecer e realmente controlar ali o bem-estar da economia, porque a gente já viu nas aulas ali de estrutura de mercado que o monopólio, se ele não for um monopólio natural, ele pode criar condições de poder de mercado muito grande para a empresa monopolista e assim ela pode produzir menos do que a população teria a demanda para cobrar um preço maior do que o preço que seria ali numa situação de concorrência perfeita. Isso acaba gerando ali o peso morto na economia, que é uma parte da produção que acaba não sendo produzida a fim de dar mais lucro para o monopolista mesmo, aproveitando dessa situação de poder de mercado maior. Então a gente sempre fica nesse dilema, deixar a empresa ser monopolista e promover mais inovações ou fomentar ali a concorrência para ter um mercado mais competitivo e preços melhores para o consumidor final. Então, por isso, a conclusão é que a política de concorrência ela não pode ser vista intrinsecamente antagônica à existência de posições monopolistas e oligopolistas. Então, tem sempre que ter esse meio termo ali, porque a política de concorrência, né, o que a gente vê ali pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência que a gente vê aqui no Brasil, né, que é o órgão que regula realmente a competição aqui entre as empresas, ele tem que tomar um certo cuidado para não desmotivar as inovações ao mesmo tempo que ele não motiva a concentração industrial. Então a gente tem que entender um limiar ali de quando tender para um lado e quando tender para um outro e também saber com isso tirar o melhor proveito para a economia como um todo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima aula.